Ora, olá outra vez. Por esta altura, não sei se sabem, o meu nome é Ricardo. Espero que tenham gostado do Beatles Land Dine. É um projeto que eu tenho acompanhado em diversos eventos, alguns de Microsoft, por exemplo, que foram, como foi o caso do Microsoft Pizza Night, que é um evento que eu aconselho vivamente a todos poderem ir. Foi lá que eu tomei contacto com este jogo pela primeira vez e realmente é um projeto que tem um ar muito pessoal e realmente agrada-me bastante ver este tipo de projetos, especialmente vindo de empresas portuguesas. E acima de tudo, agrada-me que vocês estejam neste evento e tenham a chance de conseguir que alguém vos convide para tomar parte desta indústria. A seguir, vamos ter então o nosso slot dos jogos na academia. Gostaria... A minha primeira questão é... Se isso é magia Disney! Você é força! Espera. Está a valer. Portanto, gostaria de convidar ao palco o professor Pedro Sebastião para iniciar então o slot dos Jogos da Academia. Eu não dá-lhe boas-vindas. Outra vez, estou melhor. Gostaríamos de agradecer em especial por este pequeno aparecimento à Legião 501, a secção portuguesa, e nós tentámos trazer também os Stormtroopers, mas como é época de Natal, eles precisaram de reforço na loja Disney do Colombo. Veio o Lord Vader, estamos muito contentes com o assunto, por favor mostrem o apreço pelo excelente trabalho que é vestir este fato e encarnar esta personagem. Faz favor uma salva de palmas para o nosso Lord. Ora viva, vamos tentar aqui fazer uma apresentação. Esta apresentação envolve aqui alguns estudantes nossos. É o Ricardo Almeida, que vai fazer a primeira apresentação, que tem a ver com uma framework que ele desenvolveu no âmbito do seu mestrado, e depois eu virei aqui, posso até já apresentar. Depois há um grupo também, que é o grupo do Vítor Pegas, que também vai a seguir apresentar, embora no âmbito da graduação, portanto na licenciatura. Ele vai fazer uma apresentação, o Vítor, que tem a ver não tanto com os aspectos visuais e os aspectos técnicos do jogo, mas de uma parte que nós damos aí que achamos que é relevante para os jogos, que é a utilização de processos estocásticos e variáveis aleatórias, e poderem programar no jogo, exatamente fazer as várias ocorrências no jogo, de acordo com as aleatoriedades contínuas ou discretas, e passar isso para a linguagem máquina e otimizar os algoritmos para ter o menor tempo ou o menor recurso do ponto de vista do tempo da máquina para tentar implementar. Depois, finalmente, há outra equipa que é o Alexandre, a Mariana e o Francisco, exatamente. Eles os três vão falar um bocadinho também num outro jogo com este caráter. São jogos diferentes, portanto isto é no âmbito de uma unidade curricular que nós temos no terceiro ano de licenciatura de Engenharia Informática, onde eles fazem o jogo, definem os requisitos para o jogo, e qualquer um dos jogos tem que utilizar variáveis aleatórias, contínuas e discretas, para animar o jogo, e eles fabricam, portanto, aqui o grande objetivo é eles fabricarem isso, e é sobre isso que eles depois vêm falar um bocadinho. Mas para já deixaria aqui o Ricardo a falar um bocadinho sobre a framework para o desenvolvimento de jogos. Ok, Ricardo? Olá, o meu nome é Ricardo Almeida. Podem não me conhecer, eu sou aluno de mestrado aqui no ISCTE. Portanto, o professor já fugiu. É o seguinte, tal como eu falei anteriormente, eu não quis dar muito a entender o que é que eu iria apresentar, o que é que se iria passar nesta parte, porque, tal como eu referi, o ISCTE permite-nos fazer e apoia aquilo que nós gostamos.
O ISCTE deixa-nos, se tivermos uma paixão, é-nos criado alguns componentes para que nós possamos seguir essa paixão, e neste caso a minha é os jogos. A minha dissertação ou tese de mestrado não foi fazer um jogo em si, o jogo já tinha sido feito antes, e eu não sou nem perto do game designer do que muitas pessoas vocês vão ver aqui hoje, não sou tão bom programador, posso não ser tão bom como pessoas que trabalham nesta indústria todos os dias e que mostram e se esfolam para conseguir fazer aquilo que realmente gostam. Mas aquilo que eu tenho igual ou maior que eles é o gosto pelo meio em si. O que me levou a fazer esta dissertação, que irei explicar mais à frente, é muito simples, embora, digamos, complexa de entender, foi o seguinte. Foi-me proposto pelo meu orientador, que hoje não está cá, portanto não se assusta com a minha apresentação, o que é ótimo. Foi-me proposto o seguinte: que tal tu que não te calas nas minhas aulas e estás sempre a interromper sobre jogos, ir estudar os jogos de entretenimento que tanto falas, ou seja, os famosos AAA, os jogos indie, mas do ponto de vista comercial e de entretenimento, e vais estudar os chamados jogos sérios ou jogos educativos. E descobres as diferenças entre eles e vê como é que podes puxar de um campo para o outro. Porque o grande problema dos jogos sérios é muito pouca gente aqui, se é que alguém conhece um jogo sério ou, muito menos, jogou-o. É um ramo que está muito pouco desenvolvido, especialmente na vertente comercial ou na vertente em que queremos para, como é que eu ia dizer, criar interesse nas pessoas em jogar o jogo. No entanto, os jogos de entretenimento são uma indústria multibilionária, como todos sabem, viram os anúncios do Miguel, viram também o jogo da Ana, são jogos que conseguem chegar a mais pessoas e que, nem seja pela estética, conseguem automaticamente criar atenção no seu contexto. O meu objetivo é tentar fazer com que as pessoas que desenvolvem jogos sérios consigam fazer o mesmo para os seus produtos. As grandes questões é o que é que nos faz querer aprender e será que eu consigo juntar a aprendizagem ao entretenimento? Porque, na verdade, embora se discuta muito sobre definições do que é um jogo sério, o que é um jogo de entretenimento, a verdade é que não existe um único jogo que vocês joguem e gostem que não tenha aprendizagem. Podem ter objetivos diferentes, mas se há algum jogo que não vos ensina nada de novo, quer sejam estratégias, quer sejam desafios, quer seja o layout, às vezes, dos mapas em que estão a jogar, vocês não têm interesse nesse jogo. Só os jogos que nos ensinam uma coisa é que puxam por nós. Portanto, tal como eu referi, houve um jogo feito anteriormente, eu demonstrei o ano passado a sua fase muito embrionária, chamado Gestual Life. Isto era um jogo sério para o ensino da língua gestual portuguesa. Foi um jogo que nós desenvolvemos em conjunto com a Associação Portuguesa de Surdos e o objetivo era ensinar a língua gestual portuguesa a pessoas ouvintes e também para suportar a aprendizagem das pessoas que são surdas e que têm as aulas dentro da associação. Todo o game design deste jogo, todas as decisões que nós tomámos, tudo foi baseado 100% na indústria do entretenimento. Nós não fizemos nada a pensar nos jogos educativos. E a verdade é que o jogo teve grande sucesso no que toca à transmissão de conhecimento, as pessoas conseguiam perceber perfeitamente aquilo que nós queríamos e responder aos desafios que nós propunhamos, repetiam os gestos e conseguiam falar o mínimo de língua gestual depois de jogar o jogo. Este produto gerou um paper que foi publicado e aceito numa conferência cá em Portugal, e neste momento ele seguiu um rumo diferente para uma colega minha que infelizmente não pôde estar cá hoje, e no meu caso seguiu para mais um demo produzido com a framework que eu vou apresentar. Portanto, tal como eu referi, o objetivo é estudar as duas indústrias, os jogos sérios e os jogos chamados de entretenimento, e a unificar as duas filosofias e produzir, digamos, uma receita que todos vocês que aqui estão podem seguir para produzir o vosso jogo. Eu, no decorrer do desenvolvimento desta framework, eu cheguei à conclusão que não valia a pena fazer uma distinção ou dizer que esta framework só pode ser usada por um lado da indústria. Qualquer pessoa pode agarrar naquilo que eu desenvolvi, seguir os passos de início ao fim e posso garantir-vos que o jogo que sairá no outro lado é, tal como eu referi no caso da Ana, um jogo pessoal. Não vos posso garantir que vai ter todo o sucesso do mundo, porque não consigo estar lá em cima de vocês a dizer não é assim que se faz ou é assim que se faz ou estás aí bem, mas posso garantir que se seguirem aquilo que eu fiz, vai ser um jogo que é vosso. Vai ser uma coisa que, para além de poder ser jogado, é uma experiência a ser vivida que vai estar lá parte de vocês incutida dentro. Eu sei que isto parece muito estranho de meter numa tese de mestrado e o meu orientador deu muitas vezes na cabeça por isso, mas isto não é a minha defesa, portanto eu posso dizer o que eu quiser. Ora bem... Ora bem, vocês têm todo a ouvir falar framework, e depois as pessoas perguntam, mas fizeste uma coisa interessante como um programa que eu meto no PC e aquilo diz-me logo que eu tenho que fazer. Não, eu não sou assim tão inteligente, não me deu tanto valor. O que eu fiz foi, estive a estudar métodos de desenvolvimento e estive a ver que passos é que as pessoas no geral seguem, se bem que não consegui estudar a 100%, principalmente no entretenimento, porque normalmente quando temos um produto de sucesso não queremos divulgar como é que o fizemos.
Mas estive a estudar o que é que se faz dentro dos jogos de entretenimento e dos jogos sérios e tentei encontrar um método de produção que consiga levar uma equipa de início ao fim de um jogo, sem discutirem muito entre si e conseguindo sair do outro lado com um produto acabado. Eu fiz isto também dentro do documento final ao estilo de videojogo, ou seja, esta imagem que estão aqui a ver é o meu World Map, sendo que das coisas que eu vi pouco incluídas nos trabalhos que vi até agora, especialmente nos jogos sérios, foi a menção da equipa. É muito fácil nós começarmos a pensar em fazer um jogo e agarramos ao teclado e começamos a programar, ou agarramos diretamente ao pessoal das artes e pedimos concept art e temos as imagens todas do início e do fim do jogo. O meio não existe. Mais que isso, muitas vezes não temos ninguém que fale connosco ou que nos diga o quão difícil é manter uma equipa unida e centrada na mesma visão do jogo. Toda a gente numa equipa vai ter ideias, toda a gente vai querer dizer algo sobre o rumo do jogo e toda a gente que toca num jogo posso garantir que o influencia. Portanto, toda esta secção da equipa que eu coloquei de lado é uma questão que eu fui muito teimoso, digamos assim, a incluir, mas está em paralelo com o resto do processo de desenvolvimento, porque se houver alguém na vossa equipa que não gosta do projeto, ou se houver alguém na vossa equipa que não gosta sequer da audiência, o vosso jogo vai sofrer por isso, e vocês têm de ser capazes de manter a equipa unida e centrada naquilo que vocês querem produzir como produto final. Foi um dos motivos. A documentação é um bocado irresponsável colocar isso assim, mas eu tentei fazer isto o mais realista possível e a verdade é que ao início do jogo, nem todos, obviamente, mas ao início da produção de um jogo há muita documentação, muitos documentos, game design documents, há concept arts, há definições de sistemas e quanto mais perto dos deadlines ficamos, mais post-its existem e deixa de haver documentação. Começa a ficar muito fininha, quem já fez um jogo deve ter passado por isso de certeza, ao início definimos tudo, no final sempre que há alguma alteração, até mas queres acrescentar o documento? Não, mete a funcionar e faz testes. Portanto, daí o formato, mas a documentação também é uma parte importante, até porque os grandes objetivos da documentação é manter a vossa memória, lembrarem sempre do que é preciso fazer e centrar a produção do jogo em si. Portanto, eu não vou mostrar isto exaustivamente nem em pormenor, vou deixar muito por alto, mas depois no final tenho algo para vos propor, que não consegui falar com o meu professor ao início para saber se é totalmente legal, portanto, não posso promessas. Mas, expandidos, os passos têm este aspecto. Existem várias considerações a tomar, não têm de ler com atenção, nem vão conseguir, eu tenho a noção disso, mas também não quero entrar em detalhe nestes passos, mas dentro do mapa mundo em si, depois temos os passos mais definidos, e cada um, no trabalho, no documento, cada um destes passos tem uma explicação, digamos assim, tem uma definição do que é que devem fazer, o que é que não devem fazer, ou pelo menos como é que devem seccionar o vosso trabalho, para que não comecem a misturar preocupações. Sendo que muito do processo de desenvolvimento, especialmente em engenharia, é encontrar problemas e resolvê-los. Nos videojogos passa um pouco por isso, mas envolve mais componente humano e envolve mais pensarem como a vossa audiência, pensarem do ponto de vista de se fosse eu a jogar isto ou se eu fosse o meu público-alvo, o que é que eu sentiria ao jogar isto. Tal como referi, novamente estão na mesma posição, exceto ali a última, isto é os passos estendidos, digamos assim, da equipa. O primeiro passo é muito simples. Se alguma vez vocês agarraram num comando, por exemplo, quem é que daqui já esteve lá fora a jogar o PES? Ninguém? Uau! Quem é que está... Eu não posso fazer isto, portanto, se disserem, eu nego. Aprendi como orientador. Ora bem, sim, eu sou muito imparcial. Portanto, mas se alguma vez jogaram algum jogo, um FPS, um Dark Souls, um RPG, e automaticamente sabem que botões carregar sem que vos seja introduzido primeiro, e isso é um preconceito, é um bias. Ou seja, vocês já vêm formatados desde o início com ideias pré-concebidas devido àquilo que vos rodeia. E quando vão desenvolver um jogo, das primeiras coisas que vocês vão fazer é fazer como se fosse para vocês. Vocês vão olhar para aquilo eu vou fazer isto como se eu gostasse. Mas podem não estar a fazer para vocês, podem estar a fazer para um público-alvo. No nosso caso, nós estamos a fazer para pessoas surdas. E que sabem qual foi a nossa primeira questão? Epá, como é que fazemos a parte da música? Automaticamente foi um abre-olhos. Porque é que eu vou colocar música se o jogo vai ser usado para pessoas surdas? Fora a questão dos recursos, não era isso que estava em causa, porque nós fizemos aquilo mesmo por amor ao público-alvo, havia outra questão, isso deu-nos outra licença, que é, para as pessoas que não são surdas, em vez de lhes darmos alguma coisa que seja tomada por garantida, como é a música nos videojogos, aquilo que nós fizemos foi gravar todos os sons do videojogo como se tivéssemos as orelhas tapadas e não percebêssemos. O objetivo é, as pessoas surdas não quer dizer que não ouçam a 100%, algumas pessoas cegas há diversos níveis de cegueira. Portanto, nós falámos com a Associação Portuguesa de Surdos e quisemos fazer o mais perto da experiência de ser surdo possível. Nós no videojogo jogamos como uma pessoa surda e, como tal, nós abafámos todos os sons para que ainda exista o feedback para o jogador, mas que não possa ouvir nem discernir nenhuma conversa no mundo para que se sinta vulnerável. Estas são algumas das pequenas decisões que podem tomar, mas que afetam imenso o rumo que o videojogo toma.
Portanto, com este framework, aquilo que eu produzi foi uma continuação do videojogo inicial. Novamente, isto, e como disse o Nuno Filhadela, que não sei se está cá hoje, mas irá estar ao longo do dia, e vai estar cá também o Wilson, no nosso painel de discussão, eu não tenho um designer, nem sou um designer, especialmente em termos gráficos e estética. Se a Ana conseguir contratar pode ser que me empreste depois, mas eu não percebo nada de estética. Como tal, eu fiz o mundo da Play-Doh. Agora, uma questão importante que já referiram aqui no caso do Unreal é, eu tentei apontar para uma estética colorida, não me preocupei com ter gráficos como deve ser, preocupei-me com a estética, porque se vocês conseguirem vender a estética do vosso mundo, o vosso mundo torna-se credível. Não interessa para a pessoa que seja realista, interessa para a pessoa que esse mundo exista para lá do ecrã. E se existir, a pessoa entra. Portanto, a vossa preocupação principal é fazerem tudo unido e a minha framework pode ajudar-vos com isso. Portanto, a parte ilegal. O que é que vem a partir daqui? A questão é, eu ainda não apresentei nem defendi a minha tese, portanto, como tal, eu posso estar a dizer isto e parecer muito inteligente e depois vêm e dizem, olha, isto não pode ser, podes começar de novo. Mas, têm aqui os meus contactos e têm também, se quiserem ao longo do dia, podem pedir pessoalmente. Eu não tenho a certeza se vos posso entregar o documento que já está finalizado, como o tenho, para caso tenham interesse e tenham alguma questão, como é que podem começar a desenvolver um jogo e ir de início ao fim, em termos de um espaço ordenado o máximo possível, podem pedir à vontade e eu terei todo o gosto em disponibilizar. Posso é responder que já falei com o meu orientador e eu afinal não posso fazer aquilo. Mas vai estar disponível após a sua defesa, que deve ser em dezembro, na biblioteca do ISCTE, onde pode ser requisitada e podem ler a minha espetacular escrita, que para além de designer eu não sou escritor. Portanto, de resto, agradeço imenso pelo vosso tempo. Aquilo que eu fiz foi tentar que todos nós, quando não sabemos por onde começar, que eu já passei, tivéssemos alguém que nos empurrasse e eu tentei dar-vos um empurrão. Agora espero que consigam seguir com esse empurrão para uma boa corrida e que mais à frente estejam a chatear o Miguel Vicente para colocarem jogos na Xbox. Se tiverem alguma questão, terei todo o gosto em responder. De resto, muito obrigado e aprecio os próximos trabalhos. Nesse caso, convidaria a pessoa Pedro Sebastião, que eu não sei onde está e acho que fugiu de novo. Afinal é uma questão. Eu tenho um póster teu no meu quarto. Eu sei. Eu já ouvi. Olha, eu acho isto interessantíssimo, o teu trabalho. Eu não conhecia, portanto estou a ouvir isto pela primeira vez. Daquilo que eu vi, só uma coisa que eu não concordo, o método que tu referiste como o tradicional do desenvolvimento é o clássico, mas felizmente as coisas estão a mudar. Agora, a tua abordagem, e pelo pouco que eu vi dos fluxogramas que apresentaste à frente, acho muito interessante, acho que põe aqui uma série de componentes, vai ligar um pouco a inteligência emocional do lado da equipa, e muitas mais questões que, a meu ver, apenas potenciam. A minha pergunta vai dividir-se em duas, basicamente. A primeira parte é, além do produto final, se acreditas que todos estes passos beneficiam o processo em si, desenvolvimento do ponto de vista de resultados e desempenho. E a segunda parte da pergunta é, e métricas? Tens alguns dados para mostrar? Ou vais ter? Ora, agradeço imensas questões e agradeço também o feedback. Agora é assim, novamente, eu não estou na minha defesa, posso dizer o que eu quiser, portanto... Mas se algum de vocês aparecer na minha defesa, que é capaz de ouvir dizer ali uns rumores pelo lado, por favor, não levantem a mão e coloquem estas questões, porque eu quero mesmo acabar o curso e estar despachado disto. Agora, sendo 100% honesto, eu adoro os videojogos, adoro a minha tese e, acima de tudo, eu gostei imenso de passar 9 meses a trabalhar nisto, por muito que me tenha custado fisicamente e emocionalmente. O problema é, eu concordo com o Tiago, concordo plenamente contigo, em que, embora o processo que eu tenha colocado seja muito standardizado e seja o que se faz, digamos assim, coloquei também as partes emocionais, mas é assim, o meu processo não inova o suficiente, a meu ver, para aquilo que a indústria consegue fazer. Eu acho que a indústria tem muito mais potencial, especialmente em métodos de desenvolvimento e nos jogos que pode produzir, para além daquilo que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui, o meu objetivo principal e o motivo pelo qual não desisti da tese a meio foi, se eu tivesse a dar os meus primeiros passos na indústria e não soubesse onde me agarrar, conseguiria utilizar isto? E a minha resposta foi sim. Daí eu ter feito isto tão standardizado, digamos assim, e não ter fugido tanto à norma. Se eu acho que este processo beneficia
como tinhas questionado, o desenvolvimento dos jogos. Beneficia quem está a começar e quem não tem ideia de o fazer, porque, novamente, eu fiz isto também para o lado dos jogos sérios e a parte mais chata dos jogos sérios, especialmente e desilusiva para quem está a estudar o meio, é ver que as pessoas do outro lado, muitas vezes, não todos obviamente, mas pensam que um jogo sério o importante é a parte da aprendizagem, não é a parte do jogo. Esquecem-se que aquilo se chama um jogo sério e não só sério ou só educativo, porque se vamos estar a debitar apenas informação, mais vale um livro. O meu objetivo foi conseguir trazer às pessoas que estão nessa indústria uma maneira de fazer um jogo e assemelhar-se à paixão que a indústria de entretenimento consegue incutir numa experiência. Quanto a métricas, já tenho umas quantas, não as apresentei aqui também porque não foi uma decisão minha, não apresentar as métricas. Em relação à utilização da framework, não tenho métricas em relação a isso, que é a parte mais chata, que não pude distribuir ainda, portanto não tenho a certeza de quantas pessoas é que conseguem utilizar isto e o quão viável é sem necessitarem de ajuda exterior para utilizar isto. Tenho métricas em relação ao segundo incremento que produzi do videojogo, em que realmente levei imensas críticas no que toca à parte visual, porque o jogo é atroz. Não vou escapar a essa parte. Mas, no entanto, houve partes que me deixaram imensamente contente porque aquilo que eu quis fazer no videojogo, e eu vou buscar muito da minha inspiração ao Hidetaka Miyazaki, de Dark Souls e Bloodborne, foi não insultar o jogador. Então, aquilo que eu tentei fazer neste jogo foi tratar quem ia jogar o segundo incremento como eu gostaria de ser tratado. Então, não disse nada ao jogador. Digo-vos as teclas inicialmente e, de resto, ponho-vos apenas coisas no mundo ou então uma sucessão de eventos que vocês conseguem sozinhos perceber onde é que têm de ir e o que é que têm de fazer. Eu, para além da quest inicial que diz "Olá, bom dia, sou a Liz", que é aquela televisãozinha azul que apareceu ali, digo só: envia os medicamentos ao teu primo e as pessoas a partir daí fazem tudo sozinhas. Foi um bocado, era por aí que eu queria chegar, é que as pessoas podem aprender sozinhas e jogar sozinhas, não é necessário termos muralhas de texto à frente. Tenho métricas em relação ao jogo, em que toda a gente jogou o jogo, conseguiu acabar, parte que quem deu lá outro. Tenho métricas em relação ao jogo, que toda a gente conseguiu jogar o jogo de início ao fim, sem terem dúvidas do que é que tinham de fazer. Tenho também, em termos de aprendizagem, as pessoas têm piada, porque como é mímica, a maior parte dos gestos, eles imitam os gestos em frente ao ecrã e é bom para mim que estou a ver, fico emocionado, digamos assim, quer dizer que está a funcionar. Em relação à framework, ainda não tenho métricas, mas se me começarem a mandar e-mails, pode ser que consiga arranjar isso. Se for legal. Acho só que não devias menosprezar tanto o trabalho, porque tu falas muito na questão de inovação, isto não acompanhar a inovação. Bem, eu não quero chocar ninguém, mas não há assim grande inovação em videojogos, na indústria, infelizmente. Em relação a isso, por exemplo, eu escrevi um paper que entrou numa conferência que é a Iberámia, uma das grandes conferências de inteligência artificial. Isto foi em 2008, que falava justamente por causa disso, sobre a falta de inovação, naquele caso no contexto da inteligência artificial, que desde que eu escrevi esse paper até agora a coisa não mudou. Nós precisamos disto, e se uma ferramenta como esta estiver devidamente integrada com as metodologias de desenvolvimento, então aí vais ter a possibilidade de mostrar não só que funciona, como também faz poupar dinheiro. E a partir daí... Pronto, obrigado pela questão também do menosprezar. Eu não estou a mostrar o meu trabalho, estava apenas a responder diretamente em que realmente a metodologia é standardizada. Agora, tem piada aquilo que referiste, porque uma das questões que eu abordo diretamente dentro da framework também, um dos passos, é a questão de inovação. E eu concordo também plenamente que a indústria está a ficar um pouco estagnada, estão a sair demasiados... São bons jogos e estão bem feitos, não quero dizer que inovem, mas estão a sair demasiados clones de Call of Duty, estão a sair demasiadas coisas com microtransações, em que apenas querem suportar as coisas com explosões e não com emoções. Quem já jogou os Call of Duty todos até agora, aquilo tornou-se basicamente como o Halo, se tornou eventualmente, que é multiplayer. E inicialmente, eu sou do tempo em que jogaram o Call of Duty 4, o primeiro Call of Duty 4, assim, preciso dizer, tinha cenas emocionais, como quem jogou sabe a cena da explosão nuclear, que consegue de facto carregar emoção. Em relação à inovação, eu dentro da framework, lá está, eu não explicitei, tenho todo o gosto em partilhar, novamente, fora aquela questão, está ali o professor a olhar para mim, eu tenho medo, mas dentro da framework, se há coisa que eu vos obrigo, se lerem aquilo mesmo por alto, é falar da inovação e tentarem perceberem que é que sempre o vosso projeto, a qualquer passo que dão, eu estou lá a chatear-vos a cabeça a dizer e isto melhora, e isto justifica, vocês se não conseguirem, ou seja, se vocês seguirem exatamente o que eu tenho lá escrito, certeza que o jogo vai ser inovador, porque eu estou sempre lá a chatear a cabeça que é, todas as decisões que tomaste justificam e depois, se justificarem, faça as outras anteriores. Também se justificam. Agora, se saltarem, eu não posso estar atrás de vocês a dizer, lê isto desta maneira, faz isto desta maneira. Eu fiz de maneira que fosse assim. Mas,
Caso o façam por alto, um jogo pessoal sai da outra ponta. Caso o façam à risca, eu chatei-vos muito a cabeça com evoluir o meio em si para a frente, levá-lo isto a onde consegue chegar e não tanto simplesmente façam um jogo, metam na store, microtransações. Isso eu não toco, de todo. Bem, só me falta apresentar a tese, acabo em dezembro, que penso que é quando são as apresentações. De resto... Eu de vez em quando também dou workshops no Isquetec e no Fista, eles depois ficam-nos a dever uma. No Fista nós também fazemos workshops de jogos, geralmente chamam-me a mim. Mas caso o Tiago Loureiro esteja descontente com a minha apresentação e a minha presença em palco, chateiem-no a ele, que ele deu o meu contacto e aquele póster não se paga sozinho. Portanto, já chega de eu estar aqui em cima, já é a altura de dar a palavra ao próximo grupo. Agradeço imenso a vossa atenção e a curiosidade que demonstraram. Novamente, os meus contactos estavam ali, mas também podem me abordar lá fora. Já que não tiveram vergonha nenhuma a perguntar a aplicação e os pontos e as t-shirts, também estejam à vontade de me perguntar acerca dos contactos. Pronto, dito isto, vou-me retirar. Muito obrigado. Novamente, professor Sebastião.